Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro nosso no 7 a 7. Nestes dias, refletindo sobre os 10 mandamentos. Nós estamos chegando à nossa conclusão da reflexão sobre os 10 mandamentos, esperamos fazê-lo nesta semana. Hoje nós vamos refletir sobre o 9º mandamento, que certamente tem algo a nos dizer muito útil e relevante, particularmente nestes dias em que tem havido tanta queima de reputação, né? Tem havido tanta maledicência, calúnia, difamação, pecados que são também tipificados como crimes na nossa legislação. É sobre estes assuntos que nós vamos falar dentro do padrão de Deus normativo, santificador das relações humanas, para com Deus na primeira tábua da lei, para com o próximo, horizontal, né, na segunda tábua da lei. Hoje nós vamos tratar da santificação da reputação humana, a santificação da referência humana. Bem, o Catecismo Menor de Westminster nos diz na pergunta de número 76, qual é o 9º mandamento? Novamente, como temos visto, a primeira pergunta relacionada a cada mandamento é simplesmente a apresentação dele, que consiste na resposta literal da Escritura Sagrada, no caso Êxodo, capítulo 20, versículo 16, que nos diz, a resposta do catecismo, o 9º mandamento é, abre aspas, versículo bíblico, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, fecha aspas. Embora esteja sendo ordenado positivamente uma proibição, ou seja, uma via negativa de se levantar falso testemunho, a compreensão e as implicações, os argumentos e as ideias relacionadas ao 9º mandamento são bastante amplas. Nós vemos que, sob a ordenança da parte de Deus de que não se dê falso testemunho com relação ao próximo, o ensinamento bíblico a respeito da reputação do próximo é a ideia que aqui está. A necessidade de santificarmos a imagem pública das pessoas. A pergunta de número 77 nos explica positivamente o que nos é ordenado no mandamento. A pergunta diz, que exige o 9º mandamento? E a resposta, o 9º mandamento exige a manutenção e promoção da verdade entre os homens e a manutenção de nossa boa reputação e a do nosso próximo, especialmente como somos chamados a dar testemunho. Veja que a resposta do catecismo, sintetizando o ensinamento bíblico a respeito da imagem pública ou do testemunho público das pessoas, nos é apresentada aqui pelos teólogos de Westminster com 4 porções. A primeira, ele está dizendo que, positivamente, o texto bíblico nos ordena a promoção da verdade entre os homens. Em Zacarias 8, versículo 16, nós lemos, eis as coisas que deveis fazer, falai a verdade cada um com o seu próximo, executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. Certamente esse é um ponto extremamente necessário para a boa relação humana. Uma sociedade em que não há confiança nas falas públicas, nos argumentos dados entre os homens, se mostra extremamente frágil, insegura e difícil, desgastante e difícil de se viver. Por isso que o texto sagrado começa falando sobre a seriedade da sua fala. O primeiro ponto destacado pelos teólogos de Westminster é precisamente isso. Se nós somos chamados a não dar falso testemunho, nós somos chamados a dar um testemunho verdadeiro em tudo que nós falamos. O Senhor Jesus nos alerta sobre isso, dizendo, a vossa palavra deva ser o sim, sim, o não, não. Não deve haver uma necessidade de agregarmos à nossa fala alguns valores com ou algumas expressões ou ações, seja lá quais forem, convalidadoras do nosso conteúdo. Nossa palavra deve ser digna de confiança para a boa relação. Mas veja, diz respeito não apenas a falar a verdade entre os homens, mas a manutenção da boa imagem pública, da boa reputação. Em 1 Pedro 3,16, nós lemos, fazendo todavia com mansidão e temor,
com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. O que Pedro está dizendo é, ajam de forma piedosa como cristãos, de tal maneira que fiquem envergonhados aqueles que falam mal contra vocês. Fiquem externada a incoerência, o pecado deles, porque o mau testemunho sendo dado a seu respeito não é condizente com o seu procedimento público. Em Atos 25:10 lemos, disse Paulo, estou perante o tribunal de César, onde convém seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu muito bem sabes. Paulo está então falando em sua própria defesa. Veja, a palavra de Deus diz que não é sábio o homem louvar a si mesmo, mas defender-se com a verdade é um direito essencial. Os teólogos de Westminster identificam ainda um terceiro ponto, quando diz a boa reputação não apenas nossa, mas também do próximo, de toda a espécie humana. A terceira carta de João, no capítulo 12, ou seja, a 12ª porção, diz o seguinte, alguns diriam versículo, mas como versículo é parte de capítulo e é única porção, então capítulo 12. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho, e sabemos que o nosso testemunho é verdadeiro. Todos testemunhando positivamente com relação a Demétrio, a esta pessoa. Então veja que o nosso empenho é em favor da imagem verdadeira, justa e boa, nossa própria e do próximo também. E por fim, os teólogos de Westminster identificam que nós somos chamados a dar esse bom testemunho, especialmente quando é requerido de nós um testemunho público. Em Provérbios 14, versículos 5 e 25, lemos, a testemunha verdadeira não mente, mas a falsa se desboca em mentiras. A testemunha verdadeira livra almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. Há implicações sérias do testemunho sob juízo sobre as outras pessoas e sobre si mesmo, e a nossa teologia reconhece o ensinamento bíblico a este respeito. Que Deus nos ajude para que a nossa palavra expresse verdade e cuidado para com o ser humano. Oremos. Deus bendito, nós te rendemos graças pela tua santa palavra e pedimos que tu nos ajudes a honrar a ti com expressões de verdade e de honra para conosco e para com o próximo. Em nome de Jesus. Amém. Aguardo você amanhã.